Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Programa de Monitoria de Estatística voltado ao curso de Psicologia da UGB. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula passada. Vamos falar de alguns assuntos. A aula vai ser um pouquinho mais longa do que o normal, porém é necessário que seja um pouquinho mais longo para eu poder abranger todos os assuntos que eu preciso passar hoje, sem ter aquele corte, aquela interrupção no meio que possa vir a prejudicar vocês e a mim também. Então, sejam bem-vindos e bora para a aula. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai trabalhar a mediana e as separatrizes, que são divididas entre quartis e percentis. São matérias bem simples de fazer, não há nenhuma dificuldade em cima delas. Aqui eu vou passar o conceito teórico para vocês e na nossa aula que a gente faz lá no Zoom, a gente vai dar exemplos, passar atividades, conforme a gente sempre faz lá no nosso esquema. Então, bora começar com as medianas. E o que seriam as medianas, né? Mediana é representado aí pela sigla ME, que é o valor central da distribuição, que a divide em duas partes iguais. Então, a mediana seria o valor médio, aquilo que eu vou dividir minha distribuição em duas partes iguais, e ela estaria aí no meio, conforme esse exemplo que eu passei aqui para vocês, essa imagem das pessoazinhas. Eu peço perdão pela qualidade da imagem, mas na hora da renderização aqui para o slide, perdi a qualidade, eu não consegui recuperar. Mas dá para entender. Aqui em rosa, embaixo está escrito mediana, embaixo desse bonequinho do meio, né? Está escrito mediana. E está ilustrando muito bem o que é a mediana, o valor central, ou seja, o valor do meio, que divide em duas partes iguais essa minha distribuição. Na tabela de frequência simples, então, gente, para encontrar o valor mediano, devemos primeiramente ver a quantidade total da amostra. Então, o primeiro passo para fazer mediana, a gente tem que ver a quantidade total da amostra, que é representada aí pela letra N, conforme a gente já viu. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com 50. 50 é um número par. Então, esse exemplo aqui que a gente está falando primeiramente de número par, né? Como é 50 ali o meu total da amostra, ou seja, um número par, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Esses valores estão na 25ª e 26ª posição. Então, a gente tem que observar. Como a gente tem um número par, a gente não tem uma média, perdão, a gente não tem uma mediana inteira exata. Porque se a gente fala, por exemplo, do número 3, que é um número ímpar, qual que é a mediana aí? É o 2, que é o número que está entre o 1 e o 3. Então a gente já sabe a mediana logo de cara. Porém, quando é um número par, a gente não tem uma mediana exata, né? Exata que eu falo é número inteiro, tá? A gente vai trabalhar aí com número com vírgula, e nesse caso eu não preciso do número com vírgula, eu preciso do número inteiro. Por isso que foi feita essa fórmula aqui para achar esses dois valores centrais, que nesse caso aqui, como o próprio texto está falando, estão na 25ª e 26ª posição. Mas é importante ressaltar que quando é um número pequeno, igual por exemplo 50, a gente já sabe logo de cara quais são, né, esses números. Porém, imagina se a gente está trabalhando com um número bem grande, né? Então fica um pouquinho mais complexo. Então por isso que foi feita essa fórmula aqui que eu vou explicar para vocês agora no próximo slide. Aqui eu coloquei para vocês que na tabela de frequências, né, simples, tá essa formulazinha aqui. Eu coloquei aqui embaixo, só coloquei aqui mesmo para ilustrar para vocês e ficar mais fácil, eu não precisar ficar voltando para o slide anterior para mostrar a fórmula para vocês. Mas vamos lá, vamos entender. Aqui está falando, mediana é igual xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1, isso tudo sobre 2. O que é esse x aqui? Esse x a gente pode trocar pela palavra posição. Não é x de média, não é x de nada a ver assim, é x de posição. Então, sempre que quando vocês virem esse x aqui na fórmula da mediana, significa posição. Então, posição de n sobre 2 mais posição de n sobre 2 mais 1, isso tudo sobre 2.
Então vamos lá, passo a passo. O que é o N mesmo, que eu falei para vocês, é o total da amostra, né? No caso aqui, 50. Então vamos lá colocar posição do N, que eu substituo por 50, sobre 2. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Posição de 50 sobre 2. Mais, que é o da própria fórmula, posição de N sobre 2 de novo. Então, posição de 50 sobre 2. E o mais 1, que é o da fórmula. Isso tudo sobre 2. Ok? Aí é só fazer a continha aqui nessa primeira etapa. Posição de 25, porque 50 dividido por 2, 25. Posição de 25. Mais, eu repito, posição de 26, porque 50 dividido por 2, 25. 25 mais 1, 26. Lembrando que a ordem das operações é divisão, multiplicação, tanto faz a ordem entre eles. Depois, só soma e subtração. Então, não posso fazer 50 mais 1 dividido por 2, não. É 50 dividido por 2 mais 1, nessa ordem, ok? Aí a gente vai ter esse resultado aqui. Posição 25 mais posição 26 dividido por 2. Aqui eu dou uma pausa. Eu não posso fazer essa conta aqui nesse momento, não, tá? Porque eu tenho que substituir, primeiramente, essa posição 25 e essa posição 26 pelos números da tabela. E como que a gente faz isso? A gente vai lá na tabelinha, na coluna de frequência acumulada, que é essa daqui. Então, a gente vai olhar a posição 25. Onde o 25 se encaixa aqui, pessoal? Tá aqui, ó, nessa segunda linha aqui, né? 25. E o 25 é representado por qual elemento aqui? Uma. Esse uma está escrito por extenso, porém poderiam ser números aqui também, tanto faz, tá? Só que nesse caso aqui nessa tabela foi escrito, mas não tem problema. Então, 25 estando aqui, o referencial dele é o uma. Eu coloquei substituir posição 25 por 1. Mas eu repito da fórmula e agora posição 26. Qual que é o que está na posição 26 aqui? Eu não tenho exatamente ele. Porém, eu sei que dentro do 25 ele não está, porque 26 é maior, não é? Porém, dentro do 49, o 26 está. É o número mais próximo além dele, não é? Eu não tenho 26, mas o número mais próximo de 26 aqui dentro dessa tabela, que não seja inferior, obviamente, porque senão seria o 25, é o 49. O 49 abrange o 26 e é o número mais próximo dele aqui, que não seja inferior, correto? Então, eu substituo aqui posição de 26 pelo respectivo a essa linha aqui, que é o 2. Então, eu coloco aqui no lugar de posição 26, eu coloco 2. Aí ficou 1 mais 2 sobre 2. Isso seria 3 sobre 2, que dá 1,5. Então, a minha mediana aqui é 1,5 seção, porque a gente está falando aqui de seção de ginástica. Então, essa seria a minha resposta final. Já quando o n, né, for ímpar, porque no exemplo passado o n era par, então tinha duas questõezinhas ali, duas posições para trabalhar. Porém, aqui o n é ímpar, né? Então tem o número central, tem a mediana ali. Então só preciso trabalhar com uma posição. Cristian, é muito fácil olhar aí a mediana de 59. Concordo. É fácil, mas imagina se o resultado aqui desses elementos fosse, sei lá, 1 milhão e pouco, um número bem grandão, sabe? Dá para fazer por uma conta de divisão simples? Dá para fazer, mas a forma correta de aplicação da mediana é por meio dessa formulazinha aqui. Então, dentro dessa formulazinha a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai substituir o n daqui, posição de n, a gente vai substituir por posição de 59, igual eu fiz aqui. Mais 1 dividido por 2 da fórmula, só repito. Coloca igual, 59 mais 1, 60. 60 dividido por 2, 30. Então, posição de 30 vai estar a minha resposta aí que eu quero. Posição de 30. Eu tenho 30 aqui, eu olho o 30 nesse caso aqui, ó, na frequência acumulada, tá? Não é na frequência simples, não, é na acumulada. Tenho 30 aqui? Não. Qual o número mais próximo de 30 aqui, que abrange o 30, mas que não seja inferior a 30? É o 49. Por que o 49? Porque o 25 é inferior a 30. Eu não posso ter um número inferior, eu tenho que ter um número igual ou superior, entenderam?
Então, 30 está aqui, ó, dentro do 49. E qual que é o elemento respectivo a essa posição 30? 2. Então minha mediana é igual a 2. No caso, 2 seções, porque a tabela está falando de seções de ginástica. Bem mais simples que o outro, né? Mas o outro também é bem fácil de fazer. Qualquer coisa, qualquer dúvida, não entendeu? Dá uma pausinha, volta no vídeo lá como que a gente faz com pares, com ímpares. Ficou dúvida? Me manda um e-mail, me manda uma DM lá no Instagram. Ficou com dúvida? Vamos lá para a aula do Zoom que temos todas as semanas e aí a gente vai fazer exercício, a gente vai aplicar de forma mais profunda e não vai ficar dúvida, tá bom? Vocês se lembram então que eu falei nos slides anteriores que aquela fórmula já dá o resultado direto para você se você tiver com uma tabela simples? Porque aí é só você olhar a posição, né, da frequência acumulada e já ver ali o resultado qual que vai ser. Porém, se a tabela tiver em classes, eu não vou ter o resultado direto ali do elemento. O elemento vai estar entre classes, né? Então, eu preciso fazer uma formulazinha para determinar a mediana aproximada, que foi feito inicialmente por essa regra de 3 aqui, simples, que originou essa fórmula. Porém, essa fórmula aqui foi simplificada para essa versão em azul aqui, que eu vou explicar para vocês e também é bem simples de fazer, não tem muito mistério. Então, pessoal, a gente tem aqui, eu coloquei essa fórmula, que é a mesma do slide anterior, coloquei aqui para facilitar a nossa leitura e o nosso estudo, e eu expliquei para vocês. Quando um gráfico está de forma simples, né, a gente vai fazer aquelas fórmulas, olhar aqui o resultado que deu nos elementos, terminar a fórmula, acabou, achamos a mediana. Porém, quando a gente tem um gráfico em classes, conforme esse daqui, a gente não tem o dado absoluto aqui. Esses dados estão compilados, agrupados em classes, né? Então, eu não tenho como saber exatamente qual que é. A gente precisa dessa formulazinha para destrinchar, abrir essa tabela aqui e a gente conseguir achar a mediana. É bem simples de fazer. Lembrando, a primeira coisa que a gente faz é aquelas formulazinhas lá anteriores que a gente passou para achar a posição e tal. E antes disso, o mais importante ainda é colocar a frequência acumulada em ordem crescente, né? Eu até falei isso para vocês, coloquem em ordem crescente e depois façam as fórmulas. Então, beleza, colocamos em ordem crescente, vimos que é um número ímpar, né, nesse caso aqui. Vamos fazer a fórmula do ímpar para achar a posição. Aqui foi feito, sabemos que o n, que é o total de elementos, 49, então a mediana está na posição 24,5, ou seja, a segunda classe. Então ele fez lá aquela fórmula, achou 24,5, que é a posição. Onde que esse 24,5 se abrange aqui? É nesse primeiro? Não, porque aqui só vai até 20. É nesse segundo aqui? Sim, porque por mais que seja 30 aqui, o 30 abrange o 24,5. Ele é mais, mas ele não é menos. Então, eu posso colocar aqui, ó, 24,5 tranquilamente aqui dentro. Então, abrangeu, ok. Então, a gente vai trabalhar com essa linha de classe aqui. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer pautado, baseado nessa classe aqui. Então, vamos para a fórmula? A fórmula é essa, como a gente já sabe. Então, a gente repete ME de mediana igual LI. Se vocês se lembram, isso é aula passada, LI é limite inferior, né? Qual que é o limite inferior aqui dessa classe? O 9, porque o 16 é o limite superior, né? Então, 9 é o limite inferior. Então, coloco aqui 9 mais da fórmula, parênteses. Aqui é a posição da mediana. A posição da mediana a gente já fez, que esse P aqui também, no caso da fórmula passada, é um X, vocês se lembram? Então, aqui ó, a posição que a gente encontrou, 24,5, coloquei aqui na fórmula, menos a frequência acumulada ordenada anterior. Nossa, que nome grande, né? Frequência acumulada a gente já sabe que é. Ordenada foi porque eu coloquei em ordem crescente. Anterior, porque é que eu não quero a atual, que é essa 30 aqui, eu quero a anterior a ela. Qual que é a anterior? 20. Então, coloquei o 20 aqui.
sobre a frequência da mediana, que no caso aqui a frequência é o 10, não é? Coloquei aqui o 10, beleza, fechei, vezes C. O C, vocês se lembram que eu falei também na aula passada, que C é a mesma coisa do que o H minúsculo, que é a amplitude de classe, né? Amplitude, 16 menos 9, 7. Coloquei aqui, aí é só fazer a conta. 24,5 menos 20, 4,5 dividido por 10. Depois que vocês forem fazer isso, eu vou multiplicar, porque a ordem é sempre multiplicação, divisão, para depois soma e subtração, né? Aí eu vou fazer esse resultado aqui, vezes 7, depois somar com 9. Aí a minha mediana, resultado final, 12,15. Foi difícil de entender? Vocês ficaram com dificuldades? Vocês me avisem na aula que eu dou outros exemplos. Mas caso você não possa comparecer à aula, dá uma pausa, retorna o vídeo. Se ficar dúvida, manda um e-mail para mim, vai lá no meu Instagram, fala comigo que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Tudo bem? E a gente pode observar também, pessoal, a desrespeito da simetria de distribuição, que quer dizer o quê? Depois daquelas contas, tabelas todas, nós podemos observar se um gráfico está tendo uma tendência simétrica ou não, né? E a gente pode considerar que é simétrico quando a média, a mediana e a moda forem iguais. Isso quer dizer que tem uma maior concentração, né, dos resultados, dos valores ali no meio, no centro da tabela, conforme a gente pode observar aqui nessa imagem. Tá, dá para dividir igualmente, ou seja, está simétrico, já que a média, a mediana e a moda são iguais. Nesse caso aqui, a gente observa que há uma simetria, né? E ela é assimétrica à esquerda ou negativa, né? Porque a média é menor que a mediana, que é menor que a moda. Isso significa que há uma maior concentração nos valores maiores, né? Eu posso mostrar aqui para vocês. Olha a linha aqui, divisória. A gente observa que a maior concentração está à esquerda. Então, é assimétrica negativa. Nesse caso aqui, ela é assimétrica positiva ou assimétrica à direita, porque a média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Isso significa que há uma maior concentração dos valores menores. A gente pode observar aqui, ó, a linha é a maior concentração aqui à direita, né? Então, logo, ela é assimétrica positiva. Como eu disse para vocês, a aula de hoje será um pouquinho maior, mas eu preciso passar esse conteúdo para vocês. Já está finalizando, ok? E separatrizes. Vamos falar um pouquinho sobre ela para agilizar o máximo possível. Separatrizes são medidas que dividem, separam a distribuição em partes iguais, que podem ser quartis ou percentis. É só vocês se lembrarem pelo nome. Quartis vem de 4, logo, divide a distribuição em 4 partes iguais. Percentis vem de percentagem, né? Percentagem até 100, logo, divide a distribuição em 100 partes iguais. Vamos falar um pouquinho sobre os quartis. Os quartis existem 3 tipos, que é primeiro, segundo e terceiro quartil, representado por Q1, Q2 e Q3, respectivamente. Sobre o primeiro quartil, ou Q1, o valor em que 25% dos dados da distribuição são menores que ele e 75% são maiores. Segundo quartil, ou Q2, o valor igual da mediana, já que está no meio da distribuição. Então, a gente pode afirmar que segundo quartil, que é 50%, né, equivale à mediana. E o terceiro quartil, Q3, é o valor na distribuição situado de tal modo que 75% dos demais valores são menores que ele e 25% são maiores. São esses 3 quartis que a gente tem, ok? Aqui eu coloquei um gráfico mesmo para ilustrar, que sendo essa linha o 100%, né, da minha tabela, do meu gráfico, enfim, da minha pesquisa. E aqui eu posso dividir em 4 partes. Dentro essa aqui é a primeira parte, o quartil, que é abaixo deles 25% dos dados. O segundo quartil aqui, que já equivale à mediana, né?
que são, separa os dados em 50% abaixo e 50% acima. O terceiro quartil, que é, acima deles estão apenas 25% dos dados. 4 quartil não existe porque é o total, né? Então, não tem necessidade. Aqui está em forma de row, onde aqui tem esses números. Aqui a gente pode observar aqui no verde, ó, nessa parte aqui. 25% dos dados estão abaixo de 5,5, ou 75% dos dados estão acima de 5,5. Já nessa setinha vermelha, 50% dos dados estão abaixo de 9,5, ou 50% dos dados estão acima de 9,5, por isso que equivale à mediana. E o azulzinho aqui, 75% dos dados estão abaixo de 12 ou 25% dos dados estão acima de 12. E é isso, é bem simples. A parte de baixo menor, a parte de cima maior. Como aqui está no meio no vermelho, dá igual. Aqui no verdinho, 25% abaixo, 75% acima. Já sobre os percentis, existem 99 percentis, não 100 porque o 100 é um total, né? Cada um divide a distribuição em duas partes. Quando a gente vai trabalhar com percentil, independentemente de qual percentil a gente está trabalhando, vai dividir ali o meu gráfico, a minha tabela em duas partes. Concordam comigo? Por exemplo, se eu for trabalhar aqui com percentil 5, eu vou ter o percentil antes dele, os dados, perdão, antes dele e os depois dele. Se eu for trabalhar com percentil 95, eu vou ter os dados antes dele e o depois dele. Então, concordam comigo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu usando o percentil 5, eu vou ter os dados de números abaixo de 5% e os dados acima de 5%. Mesma coisa, se eu for trabalhar com 95, eu vou ter os dados abaixo de 95 e os acima de 95. E assim sucessivamente. Então, gente, essa daqui é a fórmula das separatrizes. É essa fórmula que está aqui em verde. Ela serve tanto para quartil quanto para percentil. E essa fórmula aqui, se vocês forem observar, tem um passo antes de você aplicar aqui. Antes de você fazer ela em si, você tem que aplicar esse PS aqui, porque esse PS aqui que vai diferenciar de quartil e de percentil. Se for quartil, você vai começar fazendo essa partezinha aqui de cima. Se ele estiver pedindo percentil, você vai fazer essa parte aqui de baixo. E como é que a gente faz isso? A gente, antes de fazer essa fórmula, a gente vai pegar esse PS e vai colocar lá no nosso rascunho, lá embaixo da nossa folha. Supondo que seja um quartil de 2 que esteja pedindo. Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui, porque essa fórmula aqui diz respeito a quartil. Então, vai ser P de Q de quartil, igual x vezes n dividido por 4. Lembrando que x é a mesma coisa do que 1, 2 ou 3, dependendo daquele quartil que esteja pedindo lá para você. Quero o quartil de 1, vou substituir esse x aqui por 1. Quer quartil de 2, vou substituir por 2. Quer o 3, vou substituir o aqui por 3. N aqui é o total de elementos que a gente tem, como a gente sabe, ou o somatório lá da frequência também dá no mesmo. Isso dividido por 4. Depois que a gente conseguir achar o resultado dessa fórmula aqui, a gente vai substituir esse PRS aqui pelo resultado da fórmula. Aí é só fazer o restante normal. LI, que é limite inferior lá da classe, mais, abre parênteses, o resultado aqui dessa fórmula que a gente fez, menos a frequência acumulada anterior à classe, dividido pela frequência atual, vezes C, que é a mesma coisa do que o H, que é a amplitude da classe. Caso seja percentil, é exatamente o mesmo processo, só que no lugar aqui do x, que a gente coloca 1, 2 ou 3, que diz respeito a quartil, a gente pode substituir esse x aqui de 1, 2, 3, até o número 99, que é o limite máximo para a gente trabalhar ali com percentil. Então, quer saber o limite 62? Eu vou substituir esse x aqui por 62, fazer a conta normalmente da forma que a gente estava fazendo, substituir aqui esse PS e o restante dá na mesma coisa. Aí assim vocês vão conseguir fazer tanto o quartil quanto os percentis que forem pedidos para vocês. A fórmula da separatriz é bem simples de fazer, não é complexa, e a gente vai passar lá na aula que a gente está tendo, trabalhar com vocês, a gente vai ajudar vocês a fazer o trabalho, tudo bem? É muito simples de fazer, mas quaisquer dúvidas que ficarem,
me manda mensagem que eu foco nessa dúvida. Gente, eu sei que a aula hoje foi um pouquinho grande, eu vou tentar otimizar o máximo possível, mas realmente tinha bastante conteúdo para passar para vocês. Eu não consegui aglutinar mais do que isso, mas eu agradeço a atenção de vocês. Siga o GB, por favor, aí nas páginas oficiais. Esse vídeo vai ser postado no YouTube, como sempre, e a gente se encontra lá no nosso grupo. Obrigado pela atenção de vocês e até mais, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço.